Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Tem dias que a gente acorda e parece que o coração já desperta cansado. Antes mesmo de sair da cama, a mente já está cheia, os pensamentos já começam a correr e aquela sensação de peso vem sem nem pedir licença. Às vezes nem aconteceu nada grave, mas por dentro parece que tem algo desorganizado. Uma preocupação com o futuro, uma decisão difícil, uma angústia silenciosa, ou até aquela sensação de estar tentando ser forte por tempo demais. E o mais difícil é quando ninguém percebe. Por fora, a gente continua. Sorri, responde, trabalha, segue a rotina, mas por dentro só queria sentar em silêncio e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me diga o que fazer. Talvez hoje você tenha começado esse dia exatamente assim. Talvez exista uma escolha que você precisa fazer, uma resposta que você espera, uma porta que você não sabe se deve abrir ou fechar. E no meio de tudo isso, o que mais dói é não saber qual direção seguir. E sabe, enquanto eu pensava nisso, me veio aquela palavra de Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Olha que forte isso. Deus não promete apenas mostrar o caminho. Ele promete estar perto, falando, direcionando e cuidando de cada passo. Às vezes, a gente acha que precisa ter todas as respostas agora. Mas talvez o que Deus quer é que a gente aprenda a confiar enquanto Ele guia, passo por passo. Nem sempre Ele mostra o caminho inteiro, mas Ele sempre mostra o próximo passo. E isso já é suficiente para continuar. Se hoje você precisa dessa direção, se existe algo no seu coração pedindo resposta, escreve aqui nos comentários: Deus, guia meus passos. Não como uma frase bonita, mas como uma oração verdadeira. Agora respira fundo, sem pressa. Deixa esse momento ser real. Fala com Deus do seu jeito, com suas palavras, até com seu silêncio, se for preciso. Vamos entrar nessa oração juntos. E eu começo essa manhã diante de Ti, do jeito que eu estou, sem tentar esconder nada, sem tentar parecer mais forte do que realmente me sinto. O Senhor já conhece meu coração antes mesmo que eu diga qualquer palavra, e talvez por isso esse momento seja tão importante, porque aqui eu não preciso fingir. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse amanhecer, por esse fôlego, por essa oportunidade de recomeçar. Mesmo com tantas coisas ainda confusas, mesmo com respostas que ainda não chegaram, eu reconheço que a Tua presença continua aqui. E isso já muda tudo. A Tua palavra em Lamentações 3:22-23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Eu gosto de lembrar disso logo cedo, porque às vezes a gente acorda carregando o peso de ontem, como se o ontem ainda tivesse poder sobre hoje. Mas o Senhor renova. O Senhor traz um novo começo. O Senhor permite um novo passo, e eu quero começar assim, Pai, não com pressa, não apenas correndo para resolver coisas, mas começando com o coração voltado para Ti. Porque eu sei que quando o Senhor está no centro, até aquilo que parece bagunçado encontra direção. Senhor, guia meus passos hoje. Eu não quero andar no automático. Eu não quero tomar decisões só pela ansiedade ou pelo medo. Eu quero ouvir Tua voz no meio do barulho. Quero perceber Tua direção até nas coisas simples. Na conversa que preciso ter, na resposta que preciso dar, no silêncio que preciso respeitar. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E como isso é verdadeiro. Quantas vezes eu achei que sabia exatamente o que fazer, e depois percebi que precisava mais da Tua sabedoria do que da minha própria certeza. Por isso, eu Te entrego este dia. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação, antes mesmo de tentar entender tudo, eu coloco diante de Ti a minha mente e o meu coração.
Se existe algo que preciso evitar, me mostra. Se existe uma porta que não devo abrir, me dá discernimento. Se existe um caminho certo que ainda não consigo enxergar, me ajuda a confiar mesmo sem ver tudo. Pai amado, às vezes eu só queria ter garantias. Queria saber exatamente como tudo vai terminar. Queria ter respostas prontas. Queria não sentir insegurança. Mas a fé nem sempre funciona assim. Muitas vezes ela começa justamente quando eu aceito caminhar sem controlar tudo. E eu lembro de Salmos 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz para entender tudo primeiro, não diz para resolver sozinho, diz para entregar. E talvez seja isso que o Senhor esteja me ensinando hoje. Então eu entrego. Entrego minhas decisões, entrego minhas preocupações, entrego aquilo que eu ainda não consegui resolver e até aquilo que eu ainda nem sei como enfrentar. Senhor, eu entrego porque sei que Tu cuidas. E mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando parece silêncio, o Senhor continua presente. Mesmo quando eu acho que estou sozinho, o Senhor continua perto. Neste momento, eu também oro por quem está fazendo essa oração comigo. Talvez essa pessoa tenha acordado com o coração apertado, sem saber muito bem por onde começar. Talvez exista uma luta silenciosa, uma preocupação com a família, uma dor guardada, um medo que ninguém conhece. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Que ela perceba que Deus está perto, que o Senhor visita este lar, este quarto, este coração, que haja paz onde existe confusão, que haja clareza onde existe dúvida, que haja direção onde existe incerteza, porque o Senhor não abandona os teus filhos. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E essa promessa continua viva hoje. Não importa o tamanho da batalha, não importa o quanto a mente esteja cansada, o Senhor continua sendo Deus, e isso basta para continuar. Se você crê que Deus pode guiar seus passos hoje, escreve aqui nos comentários: Deus, guia meus passos. Não como uma frase repetida, mas como uma entrega sincera diante do Senhor. Pai, eu sigo aqui em oração, porque eu sei que falar contigo reorganiza aquilo que por dentro parecia perdido. E talvez esse seja o maior milagre da manhã. Perceber que, mesmo sem todas as respostas, eu ainda posso caminhar em paz, quando sei que o Senhor está comigo. E enquanto eu continuo aqui, Senhor, eu preciso ser sincero sobre o que está dentro de mim. Porque muitas vezes eu digo que está tudo bem, respondo automaticamente que está tudo certo, mas o Senhor sabe quando não está. O Senhor conhece aquele peso que eu nem consigo explicar direito, aquela preocupação que fica girando na mente, aquele aperto silencioso que ninguém vê. Tem dias em que a ansiedade chega cedo. Antes mesmo do café, antes mesmo da rotina começar, a mente já está cansada. Pensamentos sobre o futuro, sobre contas, decisões, família, saúde, responsabilidades. Coisas pequenas e grandes se misturam e às vezes parece que tudo pesa ao mesmo tempo. E eu sei que não sou o único. Muita gente começa o dia assim, tentando manter a calma por fora, enquanto por dentro existe uma batalha silenciosa. Senhor, eu te apresento isso agora. Porque guardar tudo sozinho cansa demais. Fingir força o tempo todo esgota a alma. E eu não quero viver assim, carregando pesos que eu deveria entregar nas tuas mãos. Em Filipenses 4:6-7, a tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para levarmos tudo a Deus em oração. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Eu gosto dessa parte que fala sobre uma paz que excede o entendimento, porque às vezes eu procuro paz tentando entender tudo, tentando organizar tudo na cabeça, tentando prever tudo que pode acontecer. Mas a tua paz não depende disso. Ela vem da tua presença.
Eu preciso dessa paz hoje. Preciso que o Senhor acalme a pressa dentro de mim. Preciso que o Senhor organize meus pensamentos quando tudo parece embaralhado. Preciso que o Senhor me ajude a não tomar decisões movido pelo medo, porque quando o coração está confuso, até o caminho certo parece distante. E eu sei que direção também exige silêncio interior. Nem sempre o problema é falta de resposta, às vezes é excesso de barulho dentro da alma. Por isso, eu te peço, silencia o que me afasta da tua voz. Silencia o medo exagerado. Silencia a insegurança que paralisa. Silencia essa necessidade de querer controlar tudo. Silencia até aquilo que eu alimento sem perceber e me ajuda a ouvir o que realmente importa. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é ausência de problema, é presença de Deus no meio deles. E talvez seja isso que eu mais preciso lembrar nesta manhã. Pai, também existem coisas que eu nem consigo colocar em palavras, sentimentos confusos, frustrações antigas, orações que ainda não foram respondidas. Às vezes eu mesmo não sei explicar o que estou sentindo. Só sei que existe algo pesado aqui dentro. Mas Romanos 8:26 diz que até quando não sabemos orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós. E isso me consola profundamente, porque até no meu silêncio o Senhor me entende. Então eu fico aqui, sem discurso bonito, sem tentar organizar perfeitamente minhas emoções, apenas presente, apenas sincero. Senhor, olha para aquilo que ninguém vê. Olha para a luta que eu não conto, para a preocupação que eu escondo, para o medo que eu tento disfarçar com rotina, com trabalho, com distrações. Olha para essa parte de mim que ainda está cansada e toca com tua paz. Ao continuarmos em oração, eu também coloco diante de ti a vida de quem ora comigo agora. Talvez essa pessoa esteja ouvindo essa oração enquanto se arruma para sair. Talvez esteja no silêncio do quarto. Talvez esteja trabalhando e tentando segurar as lágrimas sem que ninguém perceba. O Senhor sabe. O Senhor conhece o nome dessa dor. Conhece a origem desse cansaço. Conhece até aquilo que essa pessoa ainda não conseguiu confessar. E eu te peço, Pai, visita esse coração agora. Que haja leveza onde existe opressão. Que haja descanso onde existe exaustão emocional. Que haja esperança onde o desânimo começou a crescer. Salmo 55:22 diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não diz que o peso não existe, diz que ele não precisa ser carregado sozinho. E talvez hoje essa seja a resposta que alguém precisava ouvir. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa fingir que está forte o tempo todo. Deus está aqui e Ele continua sustentando. Senhor, eu entrego também aquilo que me preocupa em relação à minha família. As pessoas que eu amo, as conversas difíceis, as situações que fogem do meu controle, o medo de algo dar errado, a vontade de proteger quem eu não consigo alcançar o tempo todo. Cuida deles também. Vai onde eu não posso ir, toca onde eu não consigo tocar, protege onde meus braços não alcançam e me ensina a descansar até nisso, porque amar também cansa quando tentamos carregar sozinhos o destino de todo mundo. Mas eu não sou Deus, eu sou teu filho, e hoje eu escolho confiar mais e controlar menos. E Senhor, talvez a parte mais difícil seja admitir o quanto eu estou cansado. Porque nem sempre esse cansaço é físico. Às vezes o corpo até continua, a rotina segue, as obrigações acontecem, mas por dentro existe um desgaste que ninguém percebe. É um cansaço da alma, um peso que não aparece no rosto o tempo todo, mas que se instala no coração.
Tem momentos em que eu me pergunto se vou conseguir continuar do mesmo jeito. Não por falta de fé, mas porque existem dias em que tudo parece exigir mais do que eu tenho para oferecer. A mente fica pesada. O desânimo tenta entrar devagar. A insegurança começa a falar mais alto. E até aquilo que antes parecia simples começa a parecer difícil. Eu confesso isso diante de ti, porque sei que o Senhor não rejeita a sinceridade. Pelo contrário, é justamente quando eu paro de fingir força que a tua presença me alcança de forma mais profunda. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que promessa forte! Não diz que o Senhor está perto apenas de quem está forte, de quem está sorrindo, de quem parece bem. Diz que Ele se aproxima justamente de quem está abatido. Então eu não preciso esconder meu cansaço de ti. Eu posso dizer com verdade: Pai, eu estou cansado. Cansado de algumas batalhas que parecem longas demais. Cansado de esperar respostas que não chegam no meu tempo. Cansado de tentar manter tudo em ordem quando por dentro ainda existe bagunça. Às vezes eu me sinto assim, Senhor, como alguém que continua andando, mas sem saber exatamente até quando vai conseguir manter esse ritmo. E talvez muita gente que está aqui agora também se sinta assim. Pessoas que sorriem por fora e desabam em silêncio por dentro. Pessoas que continuam porque precisam, não porque estão bem. Pessoas que estão pedindo força, mas no fundo também estão pedindo descanso. E eu lembro de Mateus 11:28, quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é um convite distante, é um chamado direto. É como se o Senhor estivesse dizendo agora: você pode vir assim mesmo, cansado, confuso, sem respostas, sem forças, e eu venho. Eu venho com minhas limitações, com meus medos, com minhas falhas, com aquilo que ainda não consegui vencer. Eu venho porque sei que longe de ti o peso só aumenta, mas perto de ti até a dor encontra descanso. Senhor, às vezes eu tenho medo de decepcionar, medo de não conseguir corresponder às expectativas, medo de tomar decisões erradas, medo de escolher um caminho e depois perceber que era outro. E esse medo paralisa. Ele faz a gente duvidar até daquilo que já sabia. Faz a gente perder noites pensando em possibilidades, tentando prever o futuro, tentando evitar dores que talvez nunca aconteçam. Mas em 2 Timóteo 1:7 está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu preciso desse equilíbrio hoje, porque o medo rouba a direção. O medo faz a alma correr em círculos. O medo nos faz olhar mais para o problema do que para o Deus que está acima dele. Então, eu te peço, quebra esse ciclo dentro de mim. Não me deixa ser governado pela insegurança. Não me deixa tomar decisões baseado apenas no pânico do momento. Me ensina a caminhar com calma. Me ensina a confiar mesmo quando eu ainda não vejo tudo com clareza. Pai amado, mais uma vez, eu coloco diante de ti aquilo que mais me pesa neste momento. Aquela situação específica que volta na minha mente várias vezes ao dia. Aquela resposta que eu espero. Aquela porta que não sei se devo insistir ou deixar fechar. O Senhor sabe exatamente do que se trata. E eu não quero apenas uma solução rápida. Eu quero tua direção. Quero paz para escolher certo. Quero sabedoria para não agir no impulso. Quero maturidade para entender quando preciso esperar. Tiago 1:5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, eu peço, me dá sabedoria. Não apenas para grandes decisões, mas para o hoje, para o agora, para aquilo que parece pequeno, mas também define caminhos. Me ajuda a perceber quando é tempo de insistir e quando é tempo de soltar. Quando é tempo de falar e quando é tempo de silenciar.
quando é tempo de avançar e quando é tempo de confiar parado. E enquanto essa resposta não chega por completo, sustenta meu coração, porque às vezes a gente pensa que precisa de direção, mas no fundo também precisa de força para esperar. E eu preciso disso, Senhor. Força para continuar sem endurecer o coração. Força para não desistir cedo demais. Força para permanecer sensível à tua voz. Se você também sente isso hoje, se existe um peso que só Deus conhece, coloca seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos concordar em fé, porque ninguém deveria atravessar batalhas em silêncio. Senhor, eu sigo aqui, ainda cansado talvez, mas menos sozinho. Porque quando eu oro, eu lembro que não estou abandonado no meio do caminho. O Senhor continua perto, continua ouvindo, continua guiando, e isso me dá forças para dar mais um passo. E, Senhor, eu preciso dizer algo que às vezes até eu tento esconder de mim mesmo. Nem sempre eu estou bem, nem sempre minha fé está forte, nem sempre meu coração está em paz. Existem dias em que eu oro e ainda assim me sinto confuso. Existem momentos em que eu continuo acreditando, mas por dentro existe uma luta silenciosa entre confiar e ter medo. E isso me incomoda, porque às vezes eu acho que deveria estar mais firme, mais seguro, mais tranquilo. Como se sentir fraqueza fosse sinal de pouca fé. Como se um coração cansado significasse distância de Deus. Mas eu sei que não é assim. Porque até Davi, em tantos salmos, falava da própria alma abatida. Em Salmos 42:11 ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele não negava a dor. Ele não fingia força. Ele reconhecia o abatimento, mas ainda assim escolhia permanecer diante de Deus. E talvez seja isso que eu preciso aprender também. Nem sempre estar firme significa não sentir medo. Às vezes significa continuar mesmo sentindo. Continuar orando mesmo quando a mente pesa. Continuar confiando mesmo quando as respostas ainda não vieram. Senhor, há momentos em que eu me sinto assim, meio perdido por dentro, tentando seguir normalmente, mas carregando perguntas que não consigo responder, tentando manter a calma, mas com pensamentos que insistem em voltar. E o pior é quando isso acontece em silêncio, porque por fora tudo parece normal. As pessoas olham e acham que está tudo certo, mas o Senhor vê a parte que ninguém vê. O Senhor sabe quando eu sorrio e ainda assim estou cansado. O Senhor sabe quando eu digo que estou bem só para evitar explicar demais. O Senhor sabe quando eu me ajoelho sem saber nem por onde começar a oração. E mesmo assim, o Senhor permanece. Isso me consola. Em Isaías 40:29, está escrito que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não diz ao que ainda tem um pouco de força. Diz ao que não tem nenhum vigor. Isso significa que até no meu limite, o Senhor ainda consegue me sustentar. Pai amado, às vezes minha mente me trai. Às vezes, ela cria cenários que nem existem. Às vezes, ela me faz duvidar de promessas que o Senhor já confirmou. E eu fico preso entre aquilo que eu sei pela fé e aquilo que eu sinto no momento. Eu sei que o Senhor cuida, mas às vezes eu sinto medo. Eu sei que o Senhor guia, mas às vezes eu me sinto sem direção. Eu sei que o Senhor está perto, mas às vezes o silêncio parece tão grande que eu me pergunto se estou ouvindo certo. E eu estou sendo sincero, porque sei que o Senhor não rejeita um coração verdadeiro. Salmos 51:17 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então eu venho assim, sem perfeição, sem aparência espiritual, apenas verdadeiro. Senhor, recebe essa parte frágil de mim também. Recebe esse lado que ainda está tentando entender. Recebe essa fé que às vezes treme, mas não quer desistir. Recebe esse coração que continua voltando para ti, mesmo quando não sabe explicar tudo.
Ao continuarmos em oração, eu penso também em quem está ouvindo isso agora e talvez esteja exatamente assim, tentando permanecer firme, mas sentindo que por dentro alguma coisa está pesada demais. Talvez seja alguém que está cansado de lutar em silêncio, alguém que sente culpa por não estar tão forte quanto gostaria, alguém que ama a Deus, mas ultimamente tem se sentido distante até de si mesmo. Senhor, alcança essa pessoa agora. Que ela entenda que fraqueza não afasta da tua presença. Pelo contrário, muitas vezes é justamente ali que o Senhor se revela de forma mais profunda. Que ela não confunda cansaço com abandono, que ela não interprete silêncio como ausência, que ela não desista só porque hoje está difícil sentir. Porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo nos dias em que a emoção falha. E isso é tão importante. Nossa fé não vive apenas de sensação, ela vive de verdade. E a verdade é que o Senhor continua aqui. Hebreus 13, 5 diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. Até nos dias ruins, até nas manhãs confusas, até quando a alma parece desorganizada. O Senhor permanece, e só de lembrar disso, eu consigo respirar um pouco melhor. Senhor, existe algo ainda mais profundo que eu preciso colocar diante de Ti. Aquilo que eu quase nunca digo em voz alta, aquilo que eu escondo até de mim mesmo às vezes. Pensamentos que me envergonham, frustrações que eu tento empurrar para longe, sentimentos que eu finjo que já passaram, mas ainda estão aqui. Tu já sabes. Antes mesmo da minha oração começar, o Senhor já conhece cada parte de mim. Conhece minhas intenções, minhas falhas, minhas dúvidas, até aquelas reações que eu não queria ter. Conhece quando eu me irrito por dentro, quando eu comparo minha vida com a dos outros, quando eu perco a paciência, quando eu deixo o medo falar mais alto do que a fé. E talvez por isso seja tão inútil tentar esconder. Salmos 139, 1, 2 diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Isso mexe comigo, porque significa que até aquilo que eu ainda não consegui organizar em palavras, o Senhor já entendeu. Até aquilo que eu não consegui confessar com clareza, o Senhor já viu. E eu quero parar de fugir disso. Quero parar de tentar parecer melhor diante de Ti. Quero parar de oferecer apenas a parte bonita da minha fé e esconder o resto. Porque relacionamento verdadeiro não nasce de aparência, nasce de sinceridade. Pai, eu confesso que às vezes fico frustrado comigo mesmo, com erros repetidos, com atitudes que eu achei que já tinha vencido, com reações que me mostram que ainda existe muito para ser tratado dentro de mim. Às vezes, eu me decepciono comigo. Eu penso que já deveria estar mais maduro, mais paciente, mais confiante. Mas existem dias em que eu percebo o quanto ainda sou frágil, o quanto ainda me abalo fácil, o quanto ainda deixo pequenas coisas roubarem minha paz. E isso pesa, mas também me lembra que eu continuo precisando da Tua graça. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não diz que precisamos merecer primeiro. Não diz que precisamos consertar tudo sozinhos antes de voltar. Diz para confessar. Então eu confesso. Confesso minhas falhas visíveis e invisíveis. Confesso aquilo que fiz e aquilo que deixei de fazer. Confesso as vezes em que endureci o coração. As vezes em que respondi sem amor. As vezes em que me afastei por orgulho, por medo ou simplesmente por cansaço. Confesso também minhas guerras internas. Aquela comparação silenciosa. Aquela insegurança que eu alimento sem perceber. A dificuldade de esperar, a vontade de controlar tudo, a pressa, o medo de não dar certo, a tristeza que às vezes chega sem explicação. Tu já sabes. E mesmo sabendo, o Senhor continua aqui,
Isso é o que mais me constrange. Não é apenas o fato de o Senhor conhecer tudo, mas de continuar me amando mesmo assim. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi depois de eu melhorar, foi antes. Não foi quando eu estava forte, foi quando eu ainda precisava ser alcançado. Isso muda tudo, porque me faz entender que eu não preciso me aproximar com medo de rejeição. Eu posso me aproximar com verdade. Senhor, limpa aquilo que em mim ainda precisa ser tratado, corrige sem me afastar, molda sem me destruir, ensina sem me humilhar. Eu não quero apenas parecer bem por fora, eu quero cura de verdade por dentro. Quero que o Senhor alcance até as raízes, até os lugares onde ninguém entra, até aquelas partes que eu mesmo evito visitar. Pai amado, mais uma vez eu te entrego meu coração inteiro, não só a parte organizada. Também entrego a confusão, os pensamentos difíceis, as memórias que ainda machucam, os ressentimentos que às vezes insistem em voltar. Eu não quero carregar isso escondido. Eu quero liberdade. E talvez alguém que ora comigo agora também esteja assim, guardando coisas demais, carregando culpas antigas, lutando contra pensamentos que não consegue contar para ninguém. Senhor, visita essa pessoa também. Que ela entenda que tua graça não é para quem parece perfeito, mas para quem decide se aproximar com sinceridade. Que ela encontre coragem para parar de fugir e começar a entregar. Porque o Senhor não trabalha com máscaras. O Senhor trabalha com verdade. Se essa oração está falando com você e existe algo que só Deus conhece no seu coração, escreve nos comentários. Senhor, tu já sabes. Não como exposição, mas como entrega. Como quem decide parar de esconder e começar a confiar. E eu continuo aqui, Senhor, porque no fundo eu sei, ser conhecido por Ti não é motivo de medo, é motivo de descanso. E depois de tudo isso, Senhor, talvez a oração mais verdadeira que eu consigo fazer agora seja simples assim. Só me ajuda, sem palavras difíceis, sem frases bonitas, sem tentar montar um discurso perfeito. Apenas isso. Me ajuda, porque existem dias em que a gente não precisa de grandes explicações, precisa de socorro, precisa de direção, precisa de força para continuar quando o coração já está cansado de tentar sozinho. E hoje eu estou aqui assim, precisando da tua ajuda para coisas que parecem grandes e também para coisas que parecem pequenas, mas que por dentro pesam do mesmo jeito. Preciso da tua ajuda para decidir certo, para não agir no impulso, para não responder movido pela ansiedade, para não deixar o medo escolher por mim. Senhor, me ajuda a ouvir tua voz. No meio de tanta opinião, tanta confusão, tanta pressa, eu só quero discernimento. Quero saber quando é o momento de avançar e quando é o momento de esperar. Quero reconhecer quando é uma porta aberta por ti e quando é apenas distração. Tiago 1:5 diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu peço com humildade, me dá sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Sabedoria para cuidar da minha casa, da minha família, da minha mente. Sabedoria para não me perder, tentando agradar todo mundo e acabar me afastando daquilo que o Senhor quer de mim. Me ajuda também a não desistir rápido demais, porque às vezes o cansaço faz a gente querer largar tudo. Faz parecer que parar seria mais fácil. Faz a alma pensar que talvez não valha a pena continuar insistindo. Mas eu sei que nem todo silêncio significa fim. Nem toda demora significa abandono. Em Gálatas 6:9 está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. No tempo certo. Essa parte fala muito comigo, porque eu quase sempre quero tudo no meu tempo. Quero respostas rápidas, mudanças rápidas, soluções rápidas.
Mas o Senhor trabalha em profundidade, e profundidade leva tempo. Então me ajuda a permanecer, mesmo quando eu não entender tudo, mesmo quando o caminho parecer lento, mesmo quando eu tiver vontade de voltar atrás. Me ajuda a confiar no processo. Pai, eu também te peço força emocional, porque tem dias em que não é o problema em si que pesa mais, é o desgaste de carregar aquilo por tanto tempo. A espera cansa, a incerteza cansa, a tentativa de permanecer firme também cansa, e eu preciso de renovação. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é força inventada, não é fingir que está tudo bem, é renovação verdadeira. Renova minhas forças hoje, renova minha coragem, renova minha paciência, renova minha esperança quando ela começa a enfraquecer. E se for preciso, Senhor, me ensina a recomeçar sem culpa, porque às vezes a gente acha que falhou demais para tentar outra vez. Mas a Tua graça sempre abre espaço para um novo começo. Ao continuarmos em oração, eu penso em tantas pessoas que também estão apenas tentando continuar. Pessoas que não precisam de uma resposta pronta, mas de um sinal de que Deus ainda está conduzindo tudo. Talvez alguém esteja ouvindo essa oração agora e precise tomar uma decisão importante. Talvez exista uma porta profissional, uma situação familiar, uma escolha emocional que parece pesada demais. Senhor, entra nisso também. Traz clareza onde existe confusão. Traz paz onde existe medo. Traz direção onde existe dúvida. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu creio nisso. Creio que o Senhor ainda endireita caminhos tortos. Creio que o Senhor ainda abre portas certas e fecha aquilo que não vem de ti. Creio que o Senhor ainda fala com quem decide ouvir. Por isso eu não quero caminhar sozinho. Guia meus passos, guia meus pensamentos, guia minhas decisões, guia até aquilo que eu ainda nem percebi que precisa de direção. Se você também está dizendo hoje, Senhor, só me ajuda, deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Às vezes tudo começa com essa simplicidade, reconhecer que precisamos de Deus, e eu preciso. Mais do que respostas, eu preciso da tua presença. Mais do que soluções rápidas, eu preciso da tua direção. Mais do que controlar tudo, eu preciso aprender a confiar. Então eu sigo, Senhor, um passo de cada vez. Mas agora, não mais sozinho. E agora, Senhor, por alguns instantes, eu só quero ficar aqui, sem pressa, sem tentar resolver tudo de uma vez, sem correr atrás de respostas imediatas, apenas ficar. Porque às vezes eu percebo que passo tanto tempo tentando entender, tentando decidir, tentando sustentar tudo, que esqueço do mais importante, simplesmente permanecer na tua presença. E talvez hoje eu precise mais disso do que de qualquer outra coisa. Ficar, respirar fundo, silenciar um pouco por dentro, deixar a alma desacelerar. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é tão simples, mas tão profunda. Aquietar. Nem sempre mudar tudo, nem sempre receber uma resposta instantânea. Às vezes apenas aquietar. E isso não é fácil, porque minha mente quer correr, quer prever, resolver, controlar. Meu coração, às vezes, quer respostas urgentes. Mas o Senhor me chama primeiro para esse lugar de quietude. Como quem diz, antes de entender, descanse. Antes de decidir, permaneça. Antes de continuar, respire. Então, eu fico aqui. E peço que o Senhor fique comigo também, mesmo sabendo que tu nunca foste embora. Fica comigo nesse início de manhã. Fica comigo nesse dia que ainda nem sei como será. Fica comigo nos pensamentos que ainda tentam me confundir. Fica comigo até naquilo que ainda não consigo nomear. Porque quando a tua presença está aqui, até o silêncio se torna cuidado.
Em Êxodo 33:14, o Senhor disse a Moisés: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Descanso. Não apenas solução. Descanso. Talvez seja isso que tanta gente precisa hoje. Não apenas uma porta aberta, não apenas uma resposta rápida, mas descanso por dentro. Um lugar onde a alma possa parar de lutar por alguns minutos. E eu preciso disso também. Senhor, me ensina a não transformar minha vida em uma corrida constante. Me ensina a perceber Tua presença nas pausas. Me ensina a valorizar esse silêncio onde o coração volta a ouvir. Porque nem sempre o Senhor fala no barulho. Às vezes, como em 1 Reis 19:12, o Senhor se manifesta em uma voz mansa e suave. E para ouvir essa voz, eu preciso desacelerar. Preciso parar de alimentar tanta pressa. Preciso aceitar que nem tudo será resolvido hoje. Preciso confiar que o Senhor continua trabalhando até quando tudo parece quieto demais. Pai amado, mais uma vez, eu entrego até meu silêncio, aquelas orações que eu não consegui formular, aquelas lágrimas que ficaram presas, aquele cansaço que nem virou palavras ainda. O Senhor entende, e isso me dá paz, porque nem sempre eu sei orar direito, nem sempre eu sei pedir, nem sempre eu sei explicar, mas eu posso permanecer, e permanecer também é fé. Salmos 62:1 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Espera silenciosa. Isso me toca profundamente, porque me lembra que nem toda fé precisa ser barulhenta. Às vezes ela é só isso: continuar aqui, continuar confiando, continuar sem desistir. Ao continuarmos em oração, eu penso em quem está ouvindo agora e talvez esteja exatamente nesse ponto. Cansado até de falar, cansado até de tentar explicar o que sente, apenas precisando de um lugar de paz. Senhor, visita essa pessoa agora com Tua presença tranquila, que ela sinta que não precisa provar nada aqui, não precisa parecer forte, não precisa ter todas as respostas, só precisa permanecer, que o quarto dela se encha de paz, que o coração desacelere, que a mente encontre descanso, que o peso diminua, mesmo que aos poucos. Porque quando Deus está perto, até o que ainda não mudou começa a perder força. E eu sigo aqui, Senhor, sem grandes discursos agora. Só com essa oração simples, fica aqui comigo. E não me deixa esquecer que quando o Senhor está presente, eu já tenho mais do que suficiente. E desse lugar de silêncio, Senhor, nasce algo novo dentro de mim. Não porque tudo mudou de repente, mas porque a Tua presença me lembra que eu ainda posso recomeçar. Hoje eu recomeço. Eu digo isso não como alguém que já resolveu tudo, mas como alguém que decidiu não permanecer preso ao peso de ontem. Porque às vezes, o que mais nos paralisa não é o problema de hoje, é aquilo que ainda carregamos de ontem. Culpas antigas, frustrações acumuladas, decepções que continuam ocupando espaço dentro da alma. E eu não quero viver assim. Eu não quero que o ontem continue decidindo o meu hoje. Não quero que erros antigos continuem definindo minha identidade. Não quero que o medo de falhar de novo me impeça de tentar outra vez. Em Isaías 43:18-19, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova. Essa promessa não fala apenas de circunstâncias. Ela fala de coração também. Fala de renovação interior. Fala de Deus alcançando lugares cansados dentro de nós e dizendo: ainda não acabou. E eu preciso ouvir isso hoje, porque há momentos em que a gente se acostuma com o peso, se acostuma com a tristeza, se acostuma com a ideia de que talvez as coisas sempre serão assim. Mas o Senhor não nos chamou para viver aprisionados ao passado. O Senhor nos chama para seguir. Então hoje eu escolho soltar.
soltar aquilo que já passou e ainda me prende, soltar a culpa que já foi perdoada, mas que eu insisto em carregar, soltar palavras que me feriram e que ainda ecoam dentro de mim, soltar até versões antigas de mim que já não precisam mais existir. Eu não quero permanecer onde o Senhor já me chamou para sair. Filipenses 3, 13 e 14 diz que Paulo esquecia das coisas que ficaram para trás e avançava para as que estavam diante dele. Avançar. Essa palavra exige coragem, porque recomeçar nem sempre parece bonito. Às vezes, recomeçar é levantar cansado, é tentar de novo sem garantia, é continuar mesmo com medo, é escolher fé quando seria mais fácil desistir. E hoje eu escolho isso, escolho continuar, escolho confiar. Escolho não transformar minhas feridas em morada permanente. Pai, renova meu coração. Se existe amargura, cura. Se existe frieza, aquece. Se existe desânimo, sopra novo ânimo. Se existe medo de tentar outra vez, me dá coragem. Eu não quero apenas sobreviver aos dias. Eu quero viver com propósito, com leveza, com direção. E sei que isso começa por dentro. Em Ezequiel 36, 26, o Senhor promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. É isso que eu peço. Um coração novo. Não perfeito, mas renovado. Não sem cicatrizes, mas curado. Não sem memória, mas sem prisão. Ao continuarmos em oração, eu penso em quem talvez esteja ouvindo isso e sentindo exatamente essa necessidade de recomeçar. Alguém que caiu, alguém que se decepcionou, alguém que perdeu forças no caminho e agora nem sabe por onde começar outra vez. Senhor, alcança essa pessoa também. Mostra que recomeçar não é vergonha, é graça. Mostra que o teu amor não funciona por desempenho. Ele alcança mesmo quando estamos no chão. Mostra que ainda existe futuro, ainda existe caminho, ainda existe esperança. Porque enquanto há vida, ainda há possibilidade de um novo começo. Se você sente que hoje precisa recomeçar com Deus, escreve nos comentários: hoje eu recomeço. Não como motivação vazia, mas como decisão sincera diante do Senhor. E eu sigo dizendo isso também. Hoje eu recomeço. Não amanhã. Hoje, com o que eu tenho, com a fé que ainda consigo sustentar, com a força que o Senhor me dá agora. E isso já é suficiente para dar o próximo passo. E enquanto eu dou esse próximo passo, Senhor, existe uma verdade simples que continua viva dentro de mim. Eu ainda creio. Mesmo sem entender tudo, eu ainda creio. Mesmo quando o caminho parece lento, eu ainda creio. Mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram, eu ainda creio. Não é uma fé perfeita, não é uma fé sem perguntas, mas é uma fé real. Uma fé que às vezes treme, mas não vai embora. Uma fé que continua escolhendo confiar, mesmo em dias comuns, mesmo em manhãs difíceis, porque acreditar nem sempre é sentir algo forte. Muitas vezes é só decidir permanecer. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos, e talvez aí esteja o desafio. Confiar quando ainda não dá para enxergar. Permanecer quando ainda não há sinal claro. Continuar quando o coração gostaria de ter garantias. Mas, Senhor, eu aprendi que a tua fidelidade não depende daquilo que meus olhos conseguem perceber. Tu continuas sendo Deus no silêncio. Tu continuas sendo bom na espera. Tu continuas guiando mesmo quando eu ainda não entendi o trajeto inteiro. Por isso, eu ainda creio. Creio que o Senhor está trabalhando em lugares que eu ainda não consigo alcançar. Creio que portas certas serão abertas no tempo certo. Creio que aquilo que hoje parece confuso ainda encontrará direção. Creio que nenhuma oração sincera se perde diante de ti. Salmo 121, 1.2 diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Meu socorro vem do Senhor. Não vem apenas das circunstâncias melhorarem. Não vem apenas de pessoas me entenderem. Não vem apenas de soluções rápidas. Vem do Senhor, e isso muda minha forma de caminhar. Porque quando eu lembro de onde vem meu socorro, eu paro de colocar minha esperança apenas no que é passageiro. Eu volto a descansar naquilo que permanece. Pai, eu também creio nas pequenas coisas. Creio que o Senhor cuida de detalhes. Creio que até conversas simples podem carregar direção. Creio que até atrasos podem ser livramento. Creio que até portas fechadas podem ser proteção. Nem tudo que dói é rejeição. Nem tudo que demora é esquecimento. Às vezes é cuidado. Às vezes é Deus me conduzindo por um caminho que eu ainda não compreendo. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não me apoiar apenas no que eu entendo. Isso exige maturidade, porque minha vontade quase sempre é entender primeiro e confiar depois. Mas a fé me ensina o contrário: confiar primeiro e muitas vezes entender só mais tarde. Então, eu escolho confiar. Escolho não alimentar tanto a dúvida. Escolho não deixar o medo falar mais alto que a promessa. Escolho lembrar de tudo que o Senhor já fez antes. Porque quem já sustentou ontem, continua sustentando hoje. Ao continuarmos em oração, eu penso em alguém que talvez esteja quase desistindo. Alguém que já orou muito sobre a mesma situação e começa a pensar que talvez nada vá mudar. Senhor, fortalece essa pessoa agora. Traz de volta a esperança simples, não uma expectativa pesada, mas aquela fé tranquila que diz: Deus ainda está aqui. Que ela consiga olhar para frente sem desespero. Que ela consiga continuar sem endurecer o coração. Que ela consiga descansar sem abandonar a fé. Porque o Senhor não falha. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. E eu me agarro nisso. Não em emoções passageiras, mas na tua palavra. Não no que parece, mas no que permanece. Se você ainda crê, mesmo em meio às incertezas, escreve nos comentários: eu ainda creio. Às vezes, essa simples declaração já fortalece o coração. E eu continuo aqui, Senhor. Talvez ainda sem todas as respostas, mas com algo muito importante: fé suficiente para continuar. E hoje isso basta. E é por isso, Senhor, que hoje eu decido andar em paz. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque finalmente tenho todas as respostas, mas porque aos poucos eu estou aprendendo que paz não é ausência de luta. Paz é presença de Deus no meio dela. E essa confiança vai sendo construída assim, devagar, um dia de cada vez, uma entrega de cada vez. Uma decisão de confiar, mesmo quando seria mais fácil se desesperar. Eu ainda tenho preocupações, ainda existem situações que eu gostaria de resolver imediatamente, ainda existem caminhos que eu gostaria de enxergar com mais clareza. Mas agora eu percebo que carregar tudo com ansiedade não me aproxima da solução, só me afasta da paz. Por isso eu escolho entregar. Entrego minhas decisões, entrego meus planos, entrego aquilo que deu certo e também aquilo que ainda não saiu como eu esperava. Entrego até o medo de errar, porque viver tentando controlar tudo é cansativo demais e eu já entendi que nem tudo está nas minhas mãos, mas tudo pode estar nas tuas. Salmos 55:22 diz: entrega o teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Não diz que o peso desaparece no mesmo instante. Diz que o Senhor sustenta, e talvez esse seja o milagre que eu mais preciso hoje: ser sustentado enquanto caminho. Senhor, me ensina a caminhar sem pressa desesperada. Me ensina a não transformar cada atraso em desespero.
Me ensina a confiar que aquilo que vem de ti não precisa ser forçado, porque às vezes eu confundo urgência com direção. Acho que preciso correr, quando na verdade preciso discernir. Acho que preciso insistir, quando talvez o Senhor esteja me ensinando a esperar. Provérbios 19:21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. E isso me traz descanso, porque significa que nem tudo depende da minha perfeição. O teu propósito continua firme, mesmo quando eu ainda estou aprendendo. Pai amado, mais uma vez, eu coloco diante de ti aquilo que mais ocupa minha mente hoje. Aquela situação específica, aquela decisão que ainda me preocupa, aquela resposta que ainda não chegou. Eu entrego, não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem abandona, mas como quem reconhece que precisa de Deus para seguir certo. E eu te peço, guia meus passos com paz. Não quero caminhar movido pelo medo. Não quero tomar decisões tentando fugir da dor. Quero caminhar com tranquilidade interior. Quero saber que mesmo quando eu não entendo tudo, ainda assim estou sendo conduzido. Em Colossenses 3:15 está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Que essa paz governe meu coração hoje, que ela tenha mais voz do que minha ansiedade, que ela fale mais alto do que minhas inseguranças, que ela me ajude a reconhecer quando algo vem de ti e quando algo nasce apenas da minha aflição. Ao continuarmos em oração, eu também peço por quem está ouvindo agora e sente o coração inquieto. Pessoas que estão tentando decidir algo importante. Pessoas que estão vivendo dias de incerteza e não sabem exatamente qual caminho seguir. Senhor, derrama paz sobre essa vida. Não apenas uma sensação momentânea, mas uma paz profunda. Aquela que organiza por dentro. Aquela que faz o coração respirar melhor. Aquela que permite continuar sem desespero. Que essa pessoa sinta hoje que não precisa correr na frente de Deus. O Senhor sabe o tempo. O Senhor conhece o caminho. O Senhor continua no controle. E isso já é motivo suficiente para descansar. Se você crê que Deus está guiando seus passos, mesmo sem mostrar tudo de uma vez, escreve nos comentários: vou andar em paz. Porque às vezes declarar isso fortalece o coração. E eu sigo assim, Senhor, ainda caminhando, ainda aprendendo, mas agora com menos peso e mais confiança. E isso muda tudo. E enquanto eu caminho assim, Senhor, com mais calma e mais confiança, eu percebo algo muito bonito acontecendo dentro de mim. Eu sinto tua presença, não de forma grandiosa, não como algo distante ou difícil de explicar, mas de um jeito simples, quieto, real. É como uma paz que chega sem fazer barulho, como um alívio que aparece no meio de um dia comum, como aquela certeza silenciosa de que eu não estou sozinho. E talvez seja exatamente assim que o Senhor mais trabalha. Nas coisas simples, no detalhe que parece pequeno, na força que aparece quando eu achei que já não tinha mais, na resposta que vem no momento certo. No livramento que eu só percebo depois. Eu sinto tua presença nisso tudo. Salmos 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. E eu entendo que essa alegria nem sempre é euforia. Muitas vezes ela é só paz, só descanso, só a sensação de que, mesmo sem tudo resolvido, ainda assim está tudo seguro nas tuas mãos. Isso já é alegria suficiente. Senhor, obrigado, porque o Senhor não é apenas um Deus distante que observa de longe. O Senhor é Pai. O Senhor se aproxima. O Senhor ouve. O Senhor sustenta. E em tantos momentos da minha vida, quando eu achei que estava sozinho, depois percebi que era justamente ali que o Senhor estava mais perto. Talvez eu não tenha percebido na hora. Talvez eu tenha confundido silêncio com ausência. Mas olhando para trás, eu vejo. Tu estavas lá, quando eu chorei sem contar para ninguém. Quando eu tive medo e continuei mesmo assim. Quando uma porta se fechou e depois eu entendi que era proteção.
Quando algo demorou e depois eu percebi que era cuidado, tu estavas lá. E isso fortalece minha fé de um jeito profundo, porque me faz entender que o Senhor não caminha comigo apenas nos dias bons. O Senhor permanece em todos eles. Em Deuteronômio 31:8 está escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não te deixará. Essa promessa abraça o coração, porque às vezes o que mais assusta não é a luta em si, é a sensação de enfrentar tudo sozinho. Mas quando eu lembro que o Senhor vai adiante, algo dentro de mim se acalma. Eu não preciso saber tudo sobre amanhã, eu só preciso lembrar quem já está lá. Pai amado, eu quero aprender a perceber Tua presença mais no cotidiano. Não apenas nos momentos intensos de oração, mas também no comum, no café da manhã, no caminho para o trabalho, na conversa simples, no silêncio do quarto, no fim de um dia cansado. Quero Te encontrar na rotina. Quero reconhecer Tua mão nas pequenas respostas. Quero viver com essa consciência de que o Senhor está perto, porque isso muda a forma como eu enfrento tudo. Quando eu sei que Deus está comigo, até a luta perde força. Quando eu sei que Deus está comigo, até a incerteza fica menor. Quando eu sei que Deus está comigo, eu consigo continuar. Ao continuarmos em oração, eu penso em quem talvez esteja ouvindo agora e precisando exatamente disso, sentir novamente a presença de Deus. Talvez seja alguém que está vivendo uma fase seca, em que parece difícil sentir qualquer coisa. Alguém que continua orando, mas sente o coração distante. Alguém que teme que Deus tenha se afastado. Senhor, toca essa pessoa agora. Que ela perceba que Tua presença não depende da emoção do momento. O Senhor continua perto, mesmo quando o sentimento falha. Que ela encontre sinais simples da Tua fidelidade hoje. Que ela volte a sentir paz. Que ela volte a reconhecer Teu cuidado. Que ela volte a descansar na certeza de que nunca esteve sozinha. Porque o Senhor continua aqui. E eu também permaneço aqui, Senhor. Não apenas pedindo respostas agora, mas agradecendo. Porque sentir Tua presença já é uma resposta enorme. E no fundo, talvez seja isso que eu mais precisava desde o começo. E depois de tudo isso, Senhor, eu percebo que agora posso descansar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque finalmente todas as respostas chegaram, mas porque meu coração já não está no mesmo lugar de antes. Algo mudou por dentro. A ansiedade já não fala tão alto. O medo já não ocupa todo o espaço. A pressa já não governa meus pensamentos. Existe paz. Existe esse silêncio bom que nasce quando a alma entende que Deus está no controle, mesmo quando a vida ainda parece em processo. E isso me permite descansar. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que versículo forte! Não é sobre ausência de problemas, é sobre segurança. Porque quando eu sei em quem confio, eu consigo respirar diferente. Eu consigo soltar o peso que estava apertando o meu peito. Eu consigo parar de lutar sozinho. E hoje eu faço isso. Eu solto. Solto aquilo que ainda estava tentando controlar. Solto o medo do amanhã. Solto a necessidade de entender tudo agora. Solto até a culpa de não conseguir ser forte o tempo todo. Eu não preciso sustentar tudo. O Senhor sustenta. E essa verdade traz descanso de verdade. Pai, eu Te entrego este dia por completo. Cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada surpresa, até aquilo que eu ainda nem sei que vai acontecer. Vai na frente, endireita o que estiver torto, fecha o que precisar ser fechado, abre o que vier de Ti e guarda meu coração no caminho. Em Salmos 23:1-2 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Às vezes até descansar precisa ser aprendido, porque a gente se acostuma tanto com a preocupação que a paz parece estranha. Mas o Senhor também nos ensina a repousar.
E eu quero aprender isso. Quero confiar sem vigilância excessiva. Quero descansar sem culpa. Quero viver sabendo que não preciso carregar o mundo nas costas, porque ele nunca esteve nas minhas mãos, sempre esteve nas tuas. Ao continuarmos em oração, eu também entrego a vida de quem esteve aqui até agora, orando junto, em silêncio, talvez chorando baixinho, talvez apenas tentando encontrar forças para mais um dia. Senhor, cobre essa pessoa com tua paz. Que ela termine essa oração mais leve do que começou. Que ela sinta alívio onde havia peso. Que ela sinta segurança onde havia medo. Que ela sinta descanso onde havia exaustão. Que hoje ela consiga andar com mais calma, pensar com mais clareza e confiar com mais profundidade. Porque o Senhor continua cuidando. E se você sente essa paz chegando ao seu coração agora, escreve nos comentários: posso descansar. Não como uma frase bonita, mas como uma decisão de fé. Eu posso descansar. Eu posso confiar. Eu posso seguir sem desespero, porque Deus está comigo. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que fica. É essa paz que sustenta. É essa paz que me acompanha quando a oração termina e o dia começa de verdade. E eu sigo, Senhor, com o coração mais leve, com a alma mais quieta, com a certeza de que não estou sozinho e com essa tranquilidade que só a tua presença pode dar, Senhor. E enquanto essa paz permanece no coração, eu ainda quero te agradecer. Obrigado porque o Senhor ouviu até aquilo que eu não consegui dizer direito. Obrigado porque, mesmo nas minhas palavras falhas, o Senhor entendeu cada silêncio, cada lágrima escondida, cada pensamento que eu nem soube transformar em oração. Obrigado porque tua presença chegou antes mesmo da resposta. Obrigado porque, em meio às dúvidas, o Senhor continuou sendo direção. Em meio ao medo, continuou sendo abrigo. Em meio ao cansaço, continuou sendo força. E isso já muda tudo. Pai, eu também te entrego agora minha casa, minha família, aqueles que eu amo e também aqueles que estão distantes, mas ainda ocupam espaço no meu coração. Cuida de cada um, visita quem está doente, fortalece quem está desanimado, consola quem está chorando em silêncio. Abre portas para quem precisa de provisão, traz reconciliação onde existe dor, traz cura onde existe ferida, traz direção onde existe confusão. Senhor, que nenhum dos teus filhos caminhe hoje sentindo que está sozinho. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu me apego a essa promessa. Mesmo quando não entendo o processo, eu creio no teu cuidado. Mesmo quando o caminho parece longo, eu creio no teu propósito. Mesmo quando o coração vacila, eu creio que tu permaneces fiel. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até aquilo que eu ainda não compreendo. Até aquilo que hoje parece atraso. Até aquilo que doeu e eu achei que era apenas perda. O Senhor sabe transformar. O Senhor sabe redirecionar. O Senhor sabe usar até o deserto como caminho de crescimento. Por isso eu descanso, porque sei que nada foge das tuas mãos. Ao continuarmos nessa oração, eu também quero lembrar de quem está ouvindo agora e precisa de um milagre específico. Aquela causa urgente, aquela resposta esperada, aquela porta que parece impossível. Senhor, entra com providência, que essa pessoa veja a tua mão agir, que ela receba notícias boas, que ela veja livramentos inesperados, que ela perceba que o Senhor continua abrindo caminhos onde parecia não existir saída. Porque tu és o Deus que faz, tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que guia.
Se existe algo que você está entregando hoje nas mãos de Deus, escreva nos comentários. Coloque seu pedido de oração aqui. Vamos transformar esse espaço em um lugar de fé, de intercessão e de esperança. E se existe alguém no seu coração que precisa muito de oração, escreva também o nome dessa pessoa. Às vezes, carregar alguém em oração também é uma forma profunda de amar. Pai amado, eu termino esta oração com o coração mais leve. Não porque tudo foi resolvido, mas porque agora eu sei que tudo foi entregue. E quando algo é colocado verdadeiramente diante de ti, ele já não pesa da mesma forma. João 14:27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É essa paz que eu recebo agora. Não uma paz frágil, não uma paz passageira, mas a paz que vem do céu. A paz que sustenta, a paz que permanece mesmo quando a vida ainda está em movimento, e eu sigo com ela, com fé, com esperança, com confiança, com a certeza de que o Senhor está comigo em cada passo deste dia, que meus olhos estejam atentos à tua direção, que meu coração permaneça sensível à tua voz. Que minha alma nunca se esqueça de onde vem meu socorro. E se em algum momento eu fraquejar, que eu me lembre desta verdade. O Senhor continua aqui, sempre, hoje, agora e amanhã também. Eu entrego, eu confio, eu descanso e eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.